Bíblia Sagrada, Isaías, capítulos 17, 18 e 19. Capítulo 17, profecia contra Damasco e Efraim. Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos exércitos, e será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que lhe colhe o trigo, e como o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns, mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir das oliveiras, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 e 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obras das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados entre os filhos de Israel, e haverá assolação, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Assim seja. Prediz-se a ruína do exército dos assírios. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele surpreendê-la-á, e fugirão para longe, e serão afugentados como pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há vapor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daquela que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Assim seja. Capítulo 18. A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar e navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, ouvireis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, com a nuvem do orvalho, no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem,
Então podará os sarmentos e tirará os ramos e o cortará. Eles serão deixados junto às aves nos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível, desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem ao lugar do monte do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião, assim seja. Capítulo 19, profecia contra o Egito. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira, e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, eu destruirei o seu conselho, e eles resultarão os seus ídolos e cantadores e adivinhos e mágicos, e entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos, e faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribeiras dos rios, tudo o que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados e não subsistirão, e os pecados gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão e envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham com o salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoar, o conselho dos sábios. Conselheiros de Faraó se embruteceu, pois Faraó direis: seu filho de sábios, sangue dos antigos reis, onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te de que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan, e enganadores estão os príncipes de Nof, e eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve ao seu vômito. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo e o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra do Egito será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão um juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira.
servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos exércitos da terra do Egito, porque o Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará, e o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Assim seja.